João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Lindo. Abre a tua Bíblia, aleluia, em Tiago. Vamos examinar o primeiro versículo de várias epístolas. Tiago, encontraram? Amém. Então, podem ler Tiago capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde, etc. Sublinhem Tiago, servo de Deus. Por quê? Porque a qualidade do crente de ser servo parece que está em decadência. As pessoas perderam noção de que não são só filhos, mas são servos. Romanos, o apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 1 também, diz assim no versículo 1: Paulo, servo de quem? Servo de Jesus Cristo. Encontraram? Romanos capítulo 1? Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E há outros textos, só vou ler mais um, vai em Filipenses também, Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz assim, todos encontraram? Amém. Paulo e Timóteo, eles eram o quê? Servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos e etc. E para encerrar, vamos terminar lendo o Salmo 100, versículo 2. Salmo de número 100, versículo 2. Eu trago-lhes uma palavra nesta manhã, da parte de Deus, sobre a nossa condição de sermos servos de Deus. Temos que resgatar esse valor que está muito depreciado, esquecido, omitido no meio do arraial evangélico. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E agora, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Tá bom? Podem estar assentados em nome de Jesus. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também meu servo vai estar. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia. Nós vivemos num tempo muito problemático dentro do arraial evangélico, dentro das igrejas denominacionais. Não estou falando da Universal Assembleia dos Santos. Essa é a igreja de Jesus Cristo, que vai ser arrebatada. Esta é perfeita, é imaculada, não tem mancha, não tem ruga, não tem desvio doutrinário. Mas no meio do arraial, ou seja, no meio das igrejas evangélicas na terra, o que acontece? Há um orgulhoso sentimento, muitas vezes até destoado
do seu sentido verdadeiro de que nós somos filhos de Deus. Não há dúvida nenhuma, nós somos filhos de Deus, com certeza, né? Não somos só filhos. Jesus disse: não vos chamamos mais de servo, mas de amigos. Nós somos amigos de Deus, né? E quando Jesus disse que não nos chamaria mais servos, ele não estava dizendo que nós não seríamos mais servos, não é? Apenas ele queria trabalhar conosco no sentido de nos revelar, nos dar uma revelação de outras características de outros relacionamentos, como a condição filial nossa, a paternidade espiritual dele em relação a nós, né? A nossa condição de amigos, né? Ele disse: um servo, ele muitas vezes não sabe o que faz o seu senhor, mas nós não somos só servos de Deus, nós somos amigos também, somos filhos também. Mas o que está acontecendo no meio das igrejas denominacionais, né? Do arraial evangélico? Está acontecendo uma distorção, onde parece que esqueceram da condição de servos, e parece que esqueceram de uma maneira deliberada, proposital, para atacar a condição de servos. São crentes, ou pastores, ou até igrejas inteiras, que não sentem nenhum prazer em terem a condição de servos diante de Deus, não compreendem isso, e por não compreenderem, rejeitam essa condição. Não é uma condição que nos distancia de Deus, como eu já ouvi da boca de alguns pastores, alguns homens de Deus, até bem intencionados. Não, a condição de servo não nos distancia, a condição de servo não nos coloca distantes de Deus, nem Deus de nós. A condição de servo não nos coloca em outra condição senão a de experimentar uma condição privilegiada. Ser servo é exercer um privilégio. Por quê? Porque se eu sou servo de Cristo, eu sou servo por amor. Eu não sou servo por coação. Jesus nunca me coagiu, nunca te coagiu a você ser servo. Uma das características da servidão nossa para com Cristo Jesus é a voluntariedade, ou seja, nós voluntariamente o aceitamos, nós voluntariamente nos colocamos nessa posição e aceitamos essa posição, e também como demonstração, ou melhor, resposta de amor ao próprio amor de Cristo por nós. É como se nós pagássemos a Cristo, coisa que nós nunca conseguiremos pagar, né? Nós nunca, talvez teremos um amor por Cristo tão imensurável quanto o que Ele teve por nós, não é? Isso é uma coisa que eu carrego na minha convicção. Nós nunca conseguiremos pagar, nem de forma parcial, a obra de amor que o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram, especialmente o Pai oferecendo o Filho em nosso lugar na cruz do Calvário para a morte. E de forma especial também Jesus Cristo, no sentido de que Ele voluntariamente se ofereceu numa atitude de amor que não pode ser medido na altura, na profundidade, na largura, nem no comprimento. Entenda? Então, a nossa resposta é uma resposta de amor, ainda que mínima, é uma resposta de amor. Através dessa resposta de amor,
nós nos colocamos de maneira agradável, de maneira privilegiada, a condição de sermos servos de Jesus Cristo. Não é vergonha, não é posição de vergonha, não é uma posição inferior, não é uma posição que gere outra coisa senão uma prerrogativa, um privilégio, devido à nossa atitude voluntária, devido à nossa manifestação de amor. Diferentemente dos servos da antiguidade, diferentemente do relacionamento entre os seres humanos que se colocavam como senhores de servos, senhores de escravos. Ali, aqueles relacionamentos, eles eram inaugurados, mas nunca por força do amor. Eles eram inaugurados por força do nascimento. O escravo que tinha um filho, o filho nascia escravo, não é? Era obrigatório ser escravo daquele mesmo senhor que era senhor do pai da criança. A criança se colocava debaixo do jugo. Não era uma atitude voluntária, não era por demonstração de amor, era por nascimento. Muitas vezes a relação de servo e o senhor, o escravagista, isso era por imposição política, né? Quando uma nação vencia uma outra nação na guerra, apanhava aquela legião de soldados vencidos e colocavam eles em condições de servos. Aqueles soldados vencidos eram obrigados, coagidos, a servirem o resto de suas vidas debaixo daquele jugo da nação vencedora. Estão compreendendo? Outro motivo também que muitas vezes levava as pessoas a se tornarem de livres em escravas era o fato de, por exemplo, um ladrão que furtava o patrimônio de alguém e fosse descoberto que ele fosse o autor daquele crime. Se ele não tivesse mais condições de reparar o dano, ele ia ser colocado como escravo. Ele ia ser colocado. Ou seja, todas as formas de escravidão eram formas despidas de voluntariedade, despidas de uma característica de um ato de amor do servo para com o seu senhor. Era muito comum, nós vemos isso no relacionamento ali de Elias, né? Com aquela serva de Deus que estava à beira da morte, não é? Porque ela estava com risco, inclusive, de perder até o próprio filho, porque o seu esposo deixou dívida. A dívida também daquele que não tinha condições de pagar, muitas vezes, dependendo da nação, muitas vezes o devedor era colocado numa condição de escravo para pagar a dívida. Ou seja, todas as fórmulas de relacionamento escravagista dos seres humanos eram maneiras e formas que a voluntariedade do servo não estava presente. O amor do servo pelo seu senhor não estava presente. Foi Deus quem inaugurou um novo tipo de servidão. E ele inaugurou esse tipo de servidão justamente para os seus filhos. Mas não no intuito de Deus se transformar, porque ele tinha um desejo incubado de escravagista. Então ele quer filhos, ele quer amigos, mas que não percam a condição de servos. Não! Deus não faz isso por causa dele. Não é por desejo dele, é por causa da nossa necessidade. É a nossa necessidade. Nós é que temos necessidade
de sermos conduzidos, dirigidos. Nós não podemos, enquanto estivermos na terra, porque a terra está toda contaminada. Há miríades e miríades de demônios operando na terra. A maldade campeia no meio da sociedade humana. O egoísmo, toda forma de malignidade prevalece nesta terra. Por esta razão, porque Deus nos colocou aqui como ovelhas no meio de lobos, é necessário que nós nos coloquemos numa condição de servos de Deus, mas voluntariamente, não somos obrigados, não somos coagidos. E acima de tudo, como resposta de amor mínima a um ato absurdo de amor do próprio Deus encarnado. E a necessidade, ela é nossa. Deus precisa nos conduzir na terra como servos para o nosso próprio enlevo espiritual. Aleluia, para o nosso próprio bem. Por que razão? Porque nós, se formos largados aos efeitos das intempéries morais da terra, aos efeitos das influências malignas constantes da terra, viventes da terra, se Deus nos abandonar à própria sorte dessas influências, nós nunca venceríamos o mal. Nós nunca venceríamos as trevas. Porque lembre-se, nós éramos pecadores. Nós éramos escravos de Satanás. Nós éramos escravos do pecado. Nenhum ser humano perdeu a sua liberdade para se tornar um servo de Deus. Ele perdeu a condição de escravo do mal, escravo da barbárie, escravo do pecado. E lá ele não agiu de forma voluntária. Ele foi submetido a uma escravidão. Ele foi submetido por um escravagista que é Satanás e os demônios a escravizar o ser humano no pecado, para que o ser humano se transformasse num ser derrotado, aniquilado e fosse banido por toda a eternidade da presença de Deus. Esse era o objetivo daquela escravidão. E nós, sem a mínima condição de resistirmos a isso, nós éramos escravos. Jesus nos comprou, e a moeda que ele usou para nos comprar no leilão de escravos foi o sangue dele. Ele nos comprou, ele nos adquiriu, ele tomou a propriedade que era de Satanás. Nós éramos propriedade do diabo. Nós fazíamos a vontade das trevas. Nós vivíamos sob a influência dos demônios, operando o mal, toda forma de malignidade. E Jesus vai e se oferece diante da lei de Deus em nosso lugar, e o sangue de Jesus nos arranca do império das trevas. O sangue de Jesus nos transporta para o reino dele. Só que nós éramos escravos do diabo. Nossa carne estava acostumada com a mentira, com toda forma de mal. Nós precisávamos agora aprender a engatinhar na presença de Cristo. Aprendermos a viver nos padrões celestiais. Aprendermos as coisas santas, as coisas honestas. Quando nós oramos, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que significa isso? Venha à terra os teus padrões de santidade, os padrões de santidade do teu reino, os padrões de pureza do teu reino. Esse é o significado. Vem, traz para a terra.
nos influencia para que nós possamos influenciar outros. Nos conquiste para que nós possamos conquistar outros com esses padrões e libertarmos outros. Entenda em nome de Jesus Cristo, a condição de servos a que Deus nos colocou é uma condição em que Ele precisa por causa de nós. Porque senão não temos nenhuma chance de cumprir com a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Aleluia, Deus. Se nós não formos servos, não será como filho que cumpriremos. Não será como amigo que cumpriremos. Glória a Deus, exaltou. Você está entendendo? Como servos, nós fazemos o quê? O servo tem vontade própria? Não. Servo, como bom servo, ele não tem vontade própria. Ele vive para fazer a vontade do seu Pai. Mas qual é a melhor vontade aqui na terra para a minha vida? É a minha ou é do Pai? É do Pai. A Bíblia nunca disse que a vontade do homem é perfeita, que a vontade do homem é agradável, que a vontade do homem é boa. Não, a Bíblia diz que essas coisas se referem à vontade de Deus. Então, para que eu tenha uma vida em que a minha vontade torne-se boa, agradável e perfeita, eu não posso fazer minha vontade. É aí que os crentes se dividem. Você tem dois grupos de crentes no Arraial Evangélico. Não na Universal Assembleia dos Santos. Lá só tem um grupo de crente. É o crente espiritual. Mas, no meio da igreja denominacional, há o crente espiritual que busca fazer a vontade de Deus. Ele anula a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ele contraria a sua vontade para fazer a de Deus, porque ele sempre confia no seu Senhor. Ele entende que a de Deus é que é agradável. Ele entende que a de Deus é que é boa. Ele entende que a de Deus é perfeita. E por ele ter esse discernimento espiritual, ele se proíbe, ele cancela, ele anula, ele mata a vontade dele, ele sacrifica a vontade dele em prol de uma vontade perfeita para ele, de uma vontade boa para ele, de uma vontade agradável para ele. Mas nem todo crente faz isso. O crente carnal não faz isso. A única vez que o crente carnal cumpre a vontade de Deus é quando a vontade de Deus fica igualzinha dele. Esse é o ponto. O crente carnal, ele faz a própria vontade. A única vez na vida dele, ou as únicas vezes na vida dele, que ele fará a vontade de Deus é se, olha a condição, se ele descobrir que a vontade de Deus igualou com a dele. É a de Deus que tem que igualar com a dele, porque a dele é superior. A dele é superior. Ele vive para o eu. Ele vive para o ego. Ele é tomado de orgulho, soberba. Ele vive por motivos comerciais. Ele vive por motivos e ambições na terra patrimoniais, econômicas. Essa é a prioridade da vida dele. Por isso ele busca fazer a vontade dele. O Deus dele é Mamon. Ele serve a riqueza. Ele gasta os seus neurônios, e ele não tem muitos neurônios,
ele gasta aquela meia dúzia de neurônios que sobrou, que Satanás deixou na cabeça dele, ele gasta aquela meia dúzia pensando como ele vai adquirir riquezas, como ele vai adquirir status, como ele vai se elevar, como ele vai adquirir patrimônio. E a mente dele 24 horas por dia só pensa nisso. A vontade dele é enorme. O sonho dele é enorme. Os planos dele só são planos materialistas. Ele tornou-se um crente materialista. Ele dizima, ele dá oferta, ele vem à igreja, mas ele é materialista. A vontade que prevalece na vida dele ou dela é a vontade dele ou dela. Não a vontade de Deus. Não está muito preocupado, nem gasta tempo orando, perguntando a Deus qual é a vontade de Deus nesse caso ou naquele caso. Nunca jejuou na sua vida para sair de um emaranhado, de uma encruzilhada de dúvidas. Ele está em dúvida entre uma certa vontade de Deus ou não, ou a dele, ou se a dele é de Deus, a de Deus não é a dele. Ele não faz um jejum para isso, jamais fará, porque sempre a vontade dele vai estar no comando. Sempre a vontade dele será a sua prioridade. É um crente carnal, materialista. É um crente que não participa da igreja do arrebatamento. É um crente que odeia, quando lê na Bíblia, servir ao Senhor. Não, eu não sou servo, eu sou filho. Ele odeia a ideia de servo. Porque a ideia de servo, ela por sua própria natureza, exige um comando de um Senhor. Ele nunca chamou Jesus de Senhor. E vai aqui uma dica para você nunca correr o risco de se transformar num crente materialista. Fale mais vezes Senhor. Fale mais vezes. Fale mais vezes. Aumenta a quantidade de vezes. Em lugar de você chamar Jesus, que é um nome que está acima de todo nome, se policia, começa a falar. Se você fala pouco, Senhor, começa a chamá-lo meu Senhor. Você vai estar anunciando para céus e terra o senhorio de Jesus Cristo sobre a tua vida. Você vai estar anunciando que você, apesar de filho do Senhor, apesar de amigo do Senhor, você não quer jamais perder a condição de servo. Porque você está na terra. E aqui na terra você não pode fazer a tua vontade. Quando a tua vontade entra em rota de colisão com a vontade de Deus, é a vontade de Deus que tem que ser feita, sob pena de você sangrar, sob pena de você sofrer. As pessoas procuram casamento, às vezes, sem procurar a vontade de Deus. Querem o casamento, estão enlouquecidas pela necessidade da carne, do contato da carne, querem sair dessa situação a qualquer custo, a qualquer preço, e aí decidem casar, não querem nem ouvir se Deus é contra ou a favor, se é da vontade de Deus ou não. É porque não aprendeu a ser serva, está arrogantemente na condição de filha, se é que é filha, só Deus sabe. Isso vale para o homem também. Isso vale para todas as situações da nossa vida. Uma das grandes qualidades do rei Davi era fazer de Deus, Jeová de Sebaô, o Senhor dos exércitos, era o conselheiro dele. Muito difícil você vai ver Davi dando algum passo, indo a alguma guerra, sem prévio aconselhamento de Deus, sem Deus dar o sinal verde para ele ir.
Entenda, isso transformou Davi num rei totalmente vitorioso na sua vida. Totalmente. Nenhum dos inimigos de Davi prevaleceram. Nenhum dos inimigos prevaleceu. Entenda, em nome de Jesus Cristo, você só irá prevalecer diante das oposições dos teus inimigos, sejam demônios ou os seres humanos. Entenda, é mediante o conselho do Senhor. É você dando ouvidos ao conselho de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que na multidão dos conselheiros há sabedoria. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que aquele que sente falta de sabedoria, peça a Deus. Porque Deus, Ele é o autor da sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Entenda, em nome de Jesus Cristo. Porque as pessoas que abriram mão, a fé dessas pessoas só tem um objetivo: patrimônio, riqueza, sucesso, a qualquer preço, a qualquer custo. Cuidado para você não se perder no mundo, no universo do exercício da tua fé, porque muitos já se perderam. Muitos já corromperam a sua fé, transformaram a sua fé num instrumento de único objetivo: o sucesso, o êxito, geralmente na vida material, prosperidade, geralmente na vida material. E eu estou falando de erro aqui cometido por grandes homens de Deus, por profundos conhecedores da Bíblia Sagrada, grandes homens de Deus que tiveram revelações do coração de Deus, mas que não conseguiram vencer o eu, o ego, não conseguiram ter e demonstrar para Deus um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração contrito. Não conseguiram. Perderam a compreensão. Entenda, em nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. O servo, ele não é dono de nada na sua vida. Aprende, não fica tão desejoso de ser proprietário. Se for, ótimo. Se não for, tu tem igual aquele que é proprietário, a mesma coisa, ele não tem nada. Ele pensa que é proprietário. Diferença entre ele e você é que ele paga uma coisa e você paga outra. Ele paga o IPTU, ele paga a manutenção daquele negócio, ele paga o conserto e você só paga o aluguel. O resto é o proprietário que faz. Mas tanto o proprietário não é dono de nada, quanto você nada tem. A Bíblia diz que nem a minha esposa é minha, é do Senhor. Quantas vezes você vê testemunho de mulheres crentes dizendo: acalma, o teu marido que morreu, ele é meu, ele não é teu. É que você perdeu a condição de serva. Você perdeu no tempo, espalhou, gaseificou, espalhou, pulverizou de tal maneira que você acha que é teu marido, que é teu filho. Não é teu filho. Eu não tenho neto. Ele é meu. A roupa que tu veste não é tua. Servo não tem nada. Deixa eu te relembrar o que é servo. Servo não tem nada. Servo, ele não tem nada, repito. Tudo que chega para ele é emprestado. A esposa é emprestada. O filho é herança, emprestado. É emprestado. Para quê? Para eu educar, corrigir, admoestar, redarguir, exortar, incentivar, e tal, gastar dinheiro, investir. Mas não é meu.
não é meu. Se Deus resolver tomar, tomou. Deus emprestou, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda. Aleluia, Senhor. A tua casa, o teu apartamento não é teu. Teu carro não é teu. E a maior prova que nada que tu acha que tem é teu, é que tu não leva nada. Nu! Tu veio desse mundo e nu vai sair desse mundo. Só com o teu espírito, mais nada. Mas nem o corpo é teu. Para que gastar tanto dinheiro com o corpo? Mas que desperdício! Vai viajar com esse dinheiro. Para de gastar dinheiro com a cara, com o corpo. Vai viajar, vai curtir a vida. Vai cooperar com a igreja, vai cooperar com os necessitados. É um ato de inteligência. Por quê? Porque não é teu. Não é teu. Vai pro pó. Vai virar alimento de barata, de inseto. Tem que resgatar essa noção. Entenda. As duas características fundamentais do servo é essa. Ele não tem vontade própria. Ele faz a vontade de outro. Servo que presta não tem vontade. Ele faz a de outro. Servo faz a vontade do seu Senhor. E ele, quando é servo de Deus, ele faz por amor. Ele faz por gratidão. Ele faz dando graças porque ele faz. E ele não faz de qualquer maneira, porque ele ama tanto. A resposta de amor dele para com o Senhor, que o amor primeiro é tão grande, que ele faz com o sentimento de que tudo que ele fizer ainda é pouco. A Bíblia, ela é tão profunda nisso que ela diz assim: aquele que só faz exatamente a sua obrigação, ele é um servo inútil. E tem crente que vive abaixo da linha da obrigação. Tem crente que nem cumprir com a obrigação cumpre. Sabe qual era o nome que se dava a servo inútil no Velho Testamento? Filho de Belial. Não é filho de Deus. Cuidado com a linha da obrigação. Se você estiver aquém da linha da obrigação, é inútil. Se você estiver na linha da obrigação, só faz o que você é obrigado a fazer, continua servo inútil, filho de Belial. Você tem que dar um passo à frente. Você precisa ir além da obrigação. Para com aquela conversa de que o que eu preciso fazer minimamente para Deus ficar feliz? Nada. Deus não aceita nada que seja o nosso mínimo. Porque o servo não tem nada. O servo, ele não é dono de nada. Tudo que ele tem é emprestado. E a vontade que ele faz é de outro. Nós precisamos resgatar isso para louvor da glória de Deus. Entenda, irmão de Jesus. Se nós não resgatarmos isso, olha aí, o arrebatamento está às portas, é a qualquer momento. É num piscar de olhos. Piscar de olhos quer dizer, não dá tempo para se arrepender. Não dá tempo para resolver se tornar um servo. Nós precisamos nos tornar servos desde sempre. Desde sempre. Desde a nossa conversão. Não podemos trocar a condição de servo ou substituir a condição de servo pela condição do orgulho próprio, para vivermos para o ego, para vivermos uma vida em que nós só olhamos para a nossa família, só olhamos para os nossos parentes, só olhamos para os nossos filhos, não nos incomodamos com os filhos dos outros, não nos incomodamos com a tragédia alheia. Damos graças a Deus de forma soberba e dizemos, ainda bem
que essa tragédia não foi com meus filhos. Ainda bem que não foi com a minha família. Cuidado com isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito Glória cuidado. a Deus. Entenda, você é serva antes de ser filha. Aleluia. Aleluia. O que te torna filho é ser servo. Aleluia. Ser filho nunca te tornará ser servo. O que te torna amigo é ser servo. O que te capacita a você se tornar filho e amigo de Deus é antes já ser servo, não o contrário. Ser serva do Senhor. Lute contra todo sentimento contrário. Lute. Aleluia. Não alimente o teu eu. Não alimente o teu ego. Não alimente os sentimentos materialistas. Deixa que a prosperidade ela é consequência da tua fidelidade. Acredite nisso. Aleluia. É consequência. Na medida em que você vai galgando fidelidade maior para com Deus, o próprio Deus que é Pai. Se um filho lhe pedir pão, ele não vai dar pedra. Se um filho lhe pedir peixe, ele não vai dar serpente, porque ele é bom. O jovem rico falou assim para Jesus: bom mestre. Jesus disse: bom meu Pai. Aleluia a Deus. Tu só me chama de bom porque eu não vim aqui para te julgar. Se eu viesse, eu queria ver tu me chamar de bom. Eu vim para te salvar. Tu não me conhece. Tu não tem a menor ideia quem eu sou. Aleluia. Bom meu Pai. O teu Pai é bom. Jesus é maravilhoso. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele diz que a salvação está no reconhecimento do senhorio de Cristo. Aquele que confessar a Jesus como Senhor, não é como Salvador, não é como Pai, não é como amigo. O verdadeiramente salvo é aquele que é servo, que fez de Jesus o seu Senhor. Entenda a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não basta só confessar com a boca, tem que crer com o coração. Coração na Bíblia simboliza o espírito. Você tem que crer com o teu espírito, ou seja, é uma fé, é ato espiritual, ou seja, a fé ela só se materializa quando ela se exterioriza numa atitude. Jesus só é verdadeiramente o meu Senhor se eu praticar atos de servo. Aleluia a Deus. Se eu praticar uma atitude de serva. Se a minha atitude não for de serva, ele não é o meu Senhor. E aí está uma grande barreira, uma grande peneira de Deus no meio do arraial evangélico. Talvez eu diga para você, sem risco de me equivocar, essa é a maior peneira de Deus no meio da igreja denominacional. A peneira está girando. Os Aleluia. crentes estão dentro da peneira. Glória a Deus, Santa Cruz. Os crentes estão sendo peneirados. Aleluia. Peneirados. E como funciona essa peneira? Deus peneira quem é servo e quem não é servo. Porque querer ser filho todo mundo quer. Chega para o macumbeiro, feiticeiro, pergunta se ele se acha filho de Deus. Ele vai dizer, claro, tu tem alguma dúvida? Tu chega para o sujeito adúltero, prostituto lá fora, e pergunta se ele tem certeza ou não que ele é filho de Deus. Vai dizer, claro, sou filho de Deus. Há uma facilidade grande, até mesmo na carne, para sermos filhos de Deus. Há uma facilidade grande, até mesmo na carne, para nos reconhecermos como amigos de Deus, e Deus nosso amigo também. Há uma facilidade grande.
reconhecer Jesus como Senhor, na contramão você tem que reconhecer que você é servo. Aleluia. A não ser que você resolva adorar Jesus de língua, de boca, de mentira, de falsidade. E aí na hora da peneira de Deus, não sobe, não arrebata. Fica na terra, vai morrer na mão do anticristo. Vai ver o filho morrer na mão do anticristo. Vai ver a esposa morrer na mão do anticristo. Vai ter o seu patrimônio devorado pelo anticristo. Vai fugir, se quiser ser salvo. Não poderá comprar nem vender se tiver a marca, se não tiver a marca. Para alcançar a salvação, o preço vai ser altíssimo na carne. E ainda ter a fé que nunca teve na igreja. Nunca teve. É terrível. É muito fácil. É muito fácil até mesmo para o ímpio aceitar Jesus como Salvador. Chega lá fora, evangeliza alguém, e se você disser, aceita Jesus como teu Salvador, o cara, claro, não sou burro, vou querer me perder. Essa pergunta não salva ninguém. Não salva ninguém. Se ele responder sim, não está salvo. Não adianta você orar para que Deus escreva o nome dele no livro da vida, não está salvo. É uma salvação falsificada. Aleluia. Glória a Deus nessa altura. O salvo que está na igreja, o salvo que será arrebatado, é aquele que foi servo. Aleluia, Senhor. É aquele que foi servo. É aquele que não foi crente carnal, materialista, que procurou durante todo o tempo na igreja fazer a vontade dele, fazer a vontade dela. Não foi esse, foi o espiritual. Aleluia, Deus. O espiritual, ele é pobre de espírito. Lembra das bem-aventuranças? Deus disse que bem-aventurados são os ricos ou os pobres de espírito? Os pobres de espírito. É deles o reino do céu. Aleluia. Dá para entender? Compreende o que Deus está falando com você? Entenda. É necessário ser servo. É necessário ser crente espiritual. Crente espiritual, ele anula a vontade dele. Ele morreu com Cristo. O crente espiritual bate no peito e diz: estou morto. Estou morto pro adultério. Não, cara, mas vamos lá, tem duas gatas, vou pegar uma, tu pega a outra. Estou morto. Morri. O crente carnal não, ele fala: opa, então eu fico melhor, tá legal? Esse é o crente carnal. E ainda vai pregando no caminho até chegar no motel. Ele prega o evangelho. A mente está satanizada. Está tudo corrompido. Mas é religioso. Gosta de falar de Deus. Gosta de falar da igreja de Cristo. Evangeliza. Mas está tudo corrompido. Você consegue colher abacate da mangueira? A árvore só dá o fruto ligado à natureza dela. Você consegue colher da jaqueira o figo? Você consegue alguma fruta do espinheiro? Não, são crentes espinhentos. Machucam, fazem as pessoas sofrerem, mas são religiosos, gostam de falar de Deus, gostam de evangelizar, mas estão corrompidos. Natureza de espinho. Entenda o que Deus está falando com você. É necessário ser servo. Aleluia. Jesus, ele é Senhor de servo. Glória a Deus nas alturas.
É necessário renunciar à própria vontade. É necessário ser crente espiritual. Aleluia, Jesus. Crente espiritual é o crente dirigido pelo Espírito. Aleluia. O crente carnal ele é dirigido pela carne. Quem o comanda é a carne. Quem o orienta é a carne. A mentalidade dele é carnal. O raciocínio é carnal. As decisões, as escolhas são todas fruto do pensamento da carne. O crente espiritual não. Ele esmaga a própria carne. Ele brada que ele morreu com Cristo e que Cristo agora é quem vive nele. Ora, se Cristo vive em mim, como Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, eu morri com Ele. Então, a minha vontade, a vontade dentro de mim, não é mais a minha, é a dele. Porque eu estou morto. Eu estou morto. Eu morri na cruz com Ele. Aleluia, Jesus. O meu batismo nas águas me identificou na morte dele, me identificou na sepultura dele. O crente carnal, ele é uma ofensa viva andando na terra contra Deus, contra Cristo, contra o sangue de Jesus, sem a mínima noção. É um sem noção. Crente carnal é um sem noção. O crente espiritual, ele diz: Cristo vive em mim, por isso o Espírito de Cristo é quem me orienta. O Espírito de Cristo é que gera em mim a vontade dele, e eu vou fazer a vontade dele. Só a condição de servo produz isso. Cuidado, em nome de Jesus. Há muita gente pregando o evangelho sem noção. Fala do que não conhece. Muita gente influenciada pelo falso evangelho. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, falando a Timóteo, ele diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônio. Essa doutrina que está dentro das igrejas, que abomina a condição de servo, exalta a condição de filho, exalta a condição de amigo. Isso é doutrina do diabo. Isso gera crente soberbo. É verdade. Isso gera crente carnal. Gente que vive para ser governado pelo eu, pelo ego. São ególatras. Cuidado com isso. Glória a Deus, Jesus. Seja um crente bereano. Não vá para a igreja sem Bíblia. Para com esse negócio de Bíblia na internet, no celular. Que o William não me escute, não está aqui não. Glória a Deus. Amém? Bíblia. Tá bom? Bíblia, letra grande. Sim, ó, rápido. Sempre voltando, sempre voltando, sempre voltando, o tempo todo voltando, te alimentando. Aleluia, Jesus. Deus precisa que nós venhamos a entender que a nossa única chance de felicidade, de tranquilidade, de paz, de amor, de prosperidade, a nossa única chance está em sermos servos. Por quê? Porque só o servo faz a vontade de Deus, e a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, Aleluia, Jesus. gera bênção sem medida, gera prosperidade, gera cura, gera livramento, gera libertação, vem tudo, a fonte é a vontade dele, não é a nossa vontade. Não seja um crente carnal kamikaze, mais um a destruir a própria felicidade por passar à frente de Deus. O servo não passa à frente de Deus. O servo, ele obedece estritamente a palavra. Aleluia. E quando o servo passa à frente de Deus, o preço será altíssimo. Quer um exemplo?
Moisés pegou a vara dele, obedecendo a palavra que mandou bater. E bateu, e saiu água da rocha. Aleluia. Na segunda vez, Deus mudou. Deus falou assim: fala com a rocha. Ele que já tinha batido, e a rocha havia dado a água, não precisa uma obediência tão estrita. Eu posso ter aqui no meu poder discricionário, de escolha, eu posso escolher, tá bom, vou bater. Pum, bateu, saiu a água. E Deus disse: tu não entra em Canaã. Tu vai morrer antes do Jordão. Tu não vai cruzar o Jordão. E olha que ele orou, hein? Olha que ele orou. Ele se arrependeu. Não havia mais perdão. Não havia. Por quê? Porque a desobediência foi deliberada. Hoje, modernamente, chama-se isso de cegueira deliberada. O sem noção, ele finge que é cego. O sem noção finge que é surdo. É verdade. Ele quer fazer a vontade dele, aí ele finge. Ele acha que ele é filho de Deus, que ele é pastor, que ele é especial. Irmão, se Deus tem filho especial, sabe quais são? Todos. Aleluia. Aleluia. Entenda. Todos. Porque a tua Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Entenda. A Bíblia diz que Moisés orou muito, orou intensamente, até o último momento. Na última oração que ele fez, já na cara do Jordão, Deus falou assim: para de orar, não me ora mais. Você entendeu? Sobe ao Monte Pisga, lá de cima tu verás Canaã, mas teu pé lá não vai entrar, porque tu não obedeceu a minha palavra. Ó, ó, ó. Uma parte pequenininha, mas para Deus não existe parte pequena. Tudo da palavra de Deus é 100% importante. A obediência para com Deus precisa ser total, absoluta. Não podemos abater nada da palavra de Deus. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Nós precisamos tomar essa posição com Deus nessa manhã, de cada um de nós não deixar morrer na Bíblia, porque tem aí uma teologia assassina entrando nas igrejas, e os crentes que não vigiam estão loucos para a porta cada vez ficar mais larga. Tem crente que está sonhando ser carnal. Você está entendendo? Há uma luta na carne terrível. E a condição de servo é a condição que gera o crente verdadeiramente espiritual. Eu não estou desmerecendo a condição de amigo de Jesus. Eu não estou desmerecendo a paternidade de Deus e a nossa condição filial. Eu estou dizendo que a obra que Deus precisa fazer conosco como servos, ela é inimaginável. Ela é abissal. Ela é imensurável. Ela não pode ser substituída. Se Deus não fizer por meio da nossa condição de servos, Ele não fará por meio da nossa condição de filhos. Ele não fará por meio da nossa condição de amigos. As obras mais lindas de Deus na nossa vida, os efeitos, os resultados
mais extraordinários das obras de Deus na nossa vida são alcançados por meio da condição de servo. Como servos, nós chegamos à estatura de varão perfeito. É por isso que eu fiz questão de te levar a Tiago. Olhe para Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele não exalta a condição de filho, e ele era. Ele não exalta a condição de amigo, e ele era. Ele abre a epístola exaltando a condição de servo. Pedro abre a segunda epístola exaltando a condição de servo. Paulo escreve aos Romanos, abre a epístola exaltando a condição de servo. E vai. E hoje dentro das igrejas estão destruindo a condição de servo. Estão aniquilando isso, gerando crente soberbo, carnal, crente que acha que o umbigo dele é o centro gravitacional da Terra, acha que tudo gira em torno do umbigo dele, crente materialista, crente que passa a semana inteira 24 horas por dia, de cada dia da semana, só pensa em grana, só pensa em patrimônio, só pensa na própria família, nos próprios filhos. Aí, como ele é religioso, tira um dia aí para aparecer na igreja. Não estou falando com ninguém aqui, pelo amor de Deus, tá? Não mando recado de púlpito, não. Eu estou falando para você que há pessoas assim, e em quantidade, e a quantidade é assustadora, de crentes carnais. Glória a Deus. Por isso que Paulo usou uma frase que está lá em Isaías reportando-se aos judeus que seriam salvos. Isaías disse assim: ainda que Israel seja numeroso como os grãos da areia do mar, só um remanescente será salvo. Paulo usa essa frase para a igreja. Glória a Deus nessa altura. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Jesus disse: vigiai, pois não sabeis a hora da vinda do Filho do Homem. Fique na torre de vigilância. Seja crente bereano. Não vá para a igreja sem a palavra de Deus. Nunca, igreja nenhuma. Ah, pastor, pode visitar a igreja tal. Vá visitar o que você quiser. Eu não sou teu dono. Teu dono é o Senhor Jesus. Fala com Ele. Se Ele autorizar, vá. Sem problema nenhum. Agora leve a Bíblia. Aleluia, Senhor. Seja maduro o suficiente para levantar no meio da pregação. Se tu começar a ouvir heresia, vai embora. Crente bereano. Quem é que está pregando na igreja primitiva? É Pedro? Vamos abrir a Bíblia para conferir Pedro. Eles conferiam Pedro, eles conferiam Paulo, conferiam qualquer pregador. Glória a Deus. Hoje não, hoje parece que crente virou gado. É gado. Não pode ver uma moda. Agora vamos botar a igreja tudo preta. Ei, meu Deus do céu. Que loucura é essa? Agora vamos botar fumaça para cima e para baixo. Agora vamos botar isso e vamos botar... Quantos modismos? Eu estou há mais de 30 anos no Evangelho. Quantos modismos já entraram e já sumiram? Evaporaram. Cuidado com o modismo dentro da igreja. Isso não sustenta ninguém. Não sustenta ninguém. O que te sustenta é a palavra. E você assumindo a condição de servo, chamando de Jesus de meu Senhor. Entenda. Compreenda em nome de Jesus Cristo. Não desprestigie a palavra de Deus. Tenha fome da palavra. Nutra a fome pela palavra de Deus. Nutra
Agora, sede pela presença de Deus. Aleluia. Tenha uma vida de oração para com Deus. Aleluia, Senhor. Fala para Deus em oração: Deus, me permita desfrutar contigo de um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não substitua. A moda de Deus é a mesma desde o Éden, não mudou nada. Deus nunca mudou moda. Deus não varia através dos milênios. Deus não varia porque Ele mudou os séculos. Deus não varia como as estações do ano, Ele não varia. Jesus Cristo disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os céus passarão, minha palavra não. A terra passará, minha palavra não. Mas parece que os crentes não têm miolo, falta neurônio. Ou então está tudo enferrujado. Satanás enferrujou a aba de mielina. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Fica de pé para Deus ser louvado. Em nome de Jesus.